Olá, sejam bem-vindos ao ESA Debate, uma edição especial de eleições. Hoje eu tenho a satisfação de receber uma bancada feminina, bonita e competente. Eu vou conversar hoje com Maria Eduarda Harten e também com Maria Stephanie dos Santos. São duas advogadas jovens que fazem parte de escritórios renomados aqui do Recife e que têm a contar sobre as experiências que elas têm vivido. Olá, meninas. Olá, tudo bom? Bem-vindas. Obrigada. Eu vou começar perguntando justamente sobre esse mote. Vocês são jovens, são reconhecidas pela competência de vocês e ambas coordenam equipes eleitorais. Eu queria que vocês me falassem sobre esse desafio que vocês enfrentam. Vamos começar por Eduarda. Então, é realmente um desafio coordenar uma equipe de eleitoral, principalmente porque eleição tudo acontece muito rápido, mas eu acho que a organização é o principal, então eu tento sempre ser organizada e desde o início, muito antes do período eleitoral que estamos agora, nós sempre pensamos em deixar tudo de uma forma que fique fácil para o pré-candidato entender a norma eleitoral de uma maneira que ele consiga ler, compreender, saber quais são as regras, e isso ajuda até no futuro, né? Quando chega a campanha, ele já tem uma noção de como funciona o período eleitoral. E isso também ajuda na coordenação, porque facilita o contato com o cliente e com isso você consegue coordenar a equipe toda. A pessoa, um novato que chega no escritório, já recebe todo o material, ele consegue compreender o direito eleitoral. Eu digo isso que é importante para a coordenação no sentido de que quando a pessoa chega, tem o contato com o direito eleitoral, tem contato com as inovações, com as novidades, tudo flui melhor. Eu acho que coordenação não é só você organizar os prazos, determinar prazos e haver o cumprimento. Tem que ser um trabalho de equipe também, isso que a gente preza muito lá no escritório. Todo mundo acaba se ajudando bastante. Então, acho que o maior desafio de coordenar uma equipe é justamente fazer com que tudo consiga fluir de uma maneira muito natural e da melhor forma possível. E você começou quando com o direito eleitoral e que encantamento foi esse? Então, eu comecei em 2016. Na época eu era estagiária do Ministério Público, quando eu entrei na PRR da 5ª Região, fui para o gabinete eleitoral e lá foi meu primeiro contato com o direito eleitoral. Tive sorte de trabalhar com pessoas excelentes. Na época era o procurador Dr. Antônio Carlos, tem toda a equipe eleitoral, com o Cristiane, com o Jana. E com ele eu tive o primeiro contato e aprendi muito. E foi daí que comecei a realmente ter o contato e aprender direito eleitoral na prática. Tudo começou ali. Que ótimo. Stephanie, e você? Como é que você tem lidado com essa função que lhe atribuíram? Na verdade, eu já venho coordenando campanha desde 2016. E aí o meu maior desafio, na verdade, é encontrar pessoas que saibam direito eleitoral. Porque, como todo mundo sabe, a matéria de direito eleitoral não é uma matéria obrigatória nas cadeiras das faculdades. É uma matéria letiva e aí a gente acaba tendo essa dificuldade de encontrar pessoas capacitadas que possam nos ajudar. Hoje eu estou coordenando a campanha com 15 pessoas. Uau, uma equipe grande, né? E com demanda de 25 municípios e a capital do estado de Pernambuco. Então o volume de trabalho tem sido grande, né? Tem sido enorme. E vocês enfrentam de alguma forma algum tipo de preconceito por serem mulheres? Sempre. É muito difícil você ser mulher e principalmente ser coordenadora. Isso. Principalmente quando tem homens na equipe. Você sofre esse tipo de preconceito. O que é que se diz? Pode exemplificar ou dar algum... Eu acho que, na verdade, criou-se um estigma, né? De que você não tem competência porque é mulher. Na verdade, já vem da cultura brasileira, né? Que a mulher já sofre esse tipo de preconceito, seja em qualquer tipo de área, não apenas na advocacia. E quando acontece uma situação, Eduardo, o que é que você faz? Como você age para poder enfrentar com cabeça erguida esse tipo de comportamento masculino? Então, né? Lá no escritório nós somos a maioria mulheres, então é uma equipe que tem bastante mulher. No caso dos rapazes que estão lá, eles nos respeitam e nos ajudam muito. O que eu acho que é um pouco difícil ser mulher na advocacia e ser jovem é quando você tem contato com outras pessoas, no meu caso, de fora do escritório, em que essa pessoa não... Às vezes acho que você não é capaz de ser muito jovem, entende? E a forma que eu tento lidar com isso é mostrar meu trabalho da melhor forma possível. Mostrar aquela pessoa que acha que a gente não tem competência, a gente demonstra com bastante competência e com excelência. Stephanie, esta é a primeira eleição 100% PJE. Eu queria que você nos contasse como é que funciona e quais são os desafios que vocês encontram no dia a dia. O sistema do PJE veio para ajudar o advogado, principalmente na área eleitoral, que a gente lida com prazos que precisam ser cumpridos muito rápidos. Quando há, por exemplo, uma sessão de julgamento, os acórdãos são publicados em sessão.
e a gente precisa publicar imediatamente um recurso, por exemplo, no outro dia. Mas qual é o problema do PJE? É a instabilidade. A gente não tem uma internet, às vezes, boa e com muitos acessos acaba caindo e a gente fica tendo essa dificuldade, principalmente na justiça eleitoral, que os prazos são muito rápidos. É curto e aí acaba travando o trabalho inteiro do dia. Exato. Dificulta. E para você, Eduarda, como é que funciona? Então, como Stephanie bem apontou, com o PJE agora, são muitos acessos e no eleitoral a demanda é muito grande. Sim. Então, acaba tendo inconsistência, acaba atrapalhando um pouco o advogado na hora do protocolo, porque está acontecendo bastante, no horário da tarde, está muito conturbado e o PJE não funciona. Essa parte acaba atrapalhando um pouco. Mas um lado positivo do PJE é você pelo menos ter o contato com o processo na hora, você pode sempre visualizar o processo. Tem esse lado positivo. O negativo é porque realmente está com essa inconsistência. E no eleitoral, na parte de propaganda, o recurso é de um dia. Então, foi como a Stephanie falou, tem que ter agilidade, a gente não pode lidar muito com essas inconsistências. Se não tivesse tanta inconsistência, seria melhor ainda para o PJE. E nesse caso, nessa eleição 2020, nós contamos também com o mural eletrônico, que além do PJE, que a gente consegue ver, visualizar os processos, as intimações são pelo mural eletrônico. Também é mais um site que a gente quer acompanhar. É muito dinâmico, né? É muito dinâmico. Você tem que estar sempre acompanhando, tem bastante publicação no mural eletrônico, então você tem que estar sempre de olho. Mural eletrônico no PJE. É uma eleição totalmente online, totalmente digital, então realmente é uma novidade. Stephanie já passou por outras eleições e aí pode contribuir também nesse sentido de comparar eleições. O que é que chegou nessa eleição de 2020 que você acha que foi mais difícil de lidar? Acho que mais difícil, mas a facilidade que a gente está tendo em 2020 é a pequena judicialização. Em 2014, por exemplo, tiveram quase 3 mil demandas ajuizadas para um período de 90 dias de período de propaganda, de candidaturas. Foi muitas ações ajuizadas no período de 2014. Agora, no período de 2020, a gente já está quase faltando 30 dias para as eleições. Eu não tenho 300 processos ajuizados. Então, tem essa... Talvez pela campanha ser mais fria, por causa da pandemia? Também. Mas eu acredito que as pessoas tenham evitado judicializar, porque a legislação brasileira mesmo, eleitoral, já veda muitas coisas. Por exemplo, na propaganda eleitoral. Há mais vedações do que liberdades para o candidato. Como é que você considera a lei vigente? É uma lei que engessa, é uma lei difícil de se trabalhar? Na seara, principalmente, da propaganda eleitoral, eu acho que está mitigando muito o livre exercício do candidato. Porque não pode bandeira, não pode... Várias minúcias que foram prejudicadas no exercício da cidadania, do direito político passivo do candidato. Eduarda, você tem lidado muito com problemas com relação à propaganda eleitoral? Então, na questão de propaganda eleitoral, nós contamos tanto com a lei como com a resolução. E como eu tinha falado no início, nós sempre pensamos em ensinar um pouco sobre a legislação. Então, desde o início, nós preparamos um material em que explicava detalhadamente o que pode e o que não pode na propaganda eleitoral. Então, acho que isso ajuda muito ao candidato a conseguir compreender quais são os limites dele. E como ela me falou, existem várias vedações, os permitidos na pré-campanha. Na pré-campanha é mais complicado ainda essa questão, porque não pode pedir explícito de voto, mas quando chega a propaganda eleitoral, existem algumas limitações, como, por exemplo, a bandeira não pode estar na árvore, tem que estar... tudo tem a sua minúcia, entendeu? Então, realmente, essa parte de propaganda, existem realmente muitas vedações. Você fez uma citação muito interessante, que é com relação à orientação a outros advogados, e isso. Também para lidar com um momento especialíssimo que é esse, né? E eu observei que você tem essa preocupação, porque você tem um e-book nas redes sociais, você aproveita as redes sociais para poder dar orientações do melhor uso da plataforma, não é isso? E eu queria falar sobre essa sua preocupação, né? Sim. Então, na questão do escritório, sempre uma preocupação do escritório isso de ensinar um pouco. Então, a gente sempre tentou, como o eleitoral tem uma alteração a cada eleição, recentemente, em 2020, teve alteração também, então é sempre importante estar sempre atualizado, entendeu? Então a gente sempre criou essas cartilhas, chama de cartilha, para poder tanto ajudar o candidato, como até aquela pessoa que ingressou no escritório, que é uma pessoa novata, por exemplo, porque realmente existem várias alterações ao longo do tempo. No Instagram, eu tento uma outra vertente, é ensinar o advogado a se posicionar nas redes sociais. Hoje em dia, em 2020, essa era digital, é muito importante você ter um posicionamento nas redes sociais. Também estar visível para as pessoas lhe conhecerem, saber do seu trabalho e também como se posicionar.
Eu acho muito importante. Então, no meu Instagram, eu tento passar isso, ensinar para os advogados como eles podem se posicionar nas redes sociais, como eles podem mostrar o trabalho deles, sempre respeitando o código de ética da OAB. E aí você se preocupou com isso a partir de quando? Eu sempre gostei de redes sociais, de marketing digital, sempre tive muito interesse. E durante a faculdade eu sempre percebia que na advocacia não existia tanta abertura para isso. E às vezes eu via as pessoas utilizando as redes sociais de uma forma que não iriam ajudá-las. Então, já da faculdade, eu comecei a ter esse interesse em estudar marketing digital. Sim. Foi quando eu comecei a estudar sobre isso. Já faz um tempo que eu estudo sobre marketing digital. E hoje em dia eu aproveito a oportunidade, a minha vitrine, que é o Instagram, para mostrar um pouco para outros advogados. Faz uma fusão, né, dos seus dois interesses, né? Isso, porque é importante o advogado se mostrar um pouco a sua expertise, sabe, nas redes sociais. Isso ajuda até, por exemplo, ele ser conhecido até na área acadêmica, os artigos que ele publicou, ser convidado até para palestras, entende? É muito importante aproveitar essa vitrine que tem o Instagram, a rede social. E Stephanie, ela falou sobre a questão das redes sociais, e redes sociais é o assunto do momento, né? Sim. Eu queria saber como é que ela ocupa o seu trabalho hoje, já que você demanda de problemas também de tantas campanhas, né? A gente está tendo assim, um problema maior nessas eleições de 2020 porque não existe uma legislação que regule como vai ser, por exemplo, a propaganda eleitoral nas redes sociais. A lei eleitoral ela é omissa nesse quesito. Mas a gente não está tendo tanto problema, por exemplo, nas postagens patrocinadas. A partir das eleições de 2016, que é como a gente acompanha as eleições de Trump, teve aquela questão da internet como propulsora de angariar votos e simpatizantes, né, para o candidato. E a partir de 2020 é que está tendo a questão da postagem patrocinada, que pode ser veiculada pelo candidato. Inclusive o Facebook e o Instagram, né, tem uma parceria com o Tribunal Superior Eleitoral, em que ele pode fazer a postagem dele com o CNPJ, tudo seguindo as normas da legislação eleitoral. Isso facilitou de alguma forma, então? Facilita, inclusive, a questão de gastos eleitorais, né? Porque impede que o candidato crie, por exemplo, um caixa 2, né? Porque não se sabe de onde está vindo aquela postagem. Por exemplo, em 2016, teve um candidato que realizou diversas postagens patrocinadas, no período ainda não era possível, recebeu muitas multas e recebeu uma ação de investigação judicial eleitoral por abuso econômico. Porque ele estava se utilizando do seu poder econômico para tentar angariar votos e sair na frente dos outros candidatos. Tentando desequilibrar o pleito, né, de uma certa forma. E as fake news? Que tipo de preocupação lhe traz? O problema das fake news é a falta de educação, né? Principalmente. Porque como é que eu vou saber se você só procura aquela informação que lhe interessa? É muito difícil você ponderar o problema das fake news. Eduarda, o que é que você acha das fake news e de que maneira ela impacta no seu trabalho no dia a dia? As fake news, que esse termo é recente até no direito eleitoral, elas impactam na eleição, no período eleitoral. Por isso que hoje em dia, como o sistema eleitoral ele é mais célere, então é muito importante assim ter conhecimento. A fake news entrar com uma representação a respeito sobre isso, porque impacta na eleição. Uma divulgação de fake news, uma notícia falsa, que é um boato. Por exemplo, como você estava falando sobre rede social, uma fake news nas redes sociais, o que acontece? A partir de um print, a divulgação é massiva, você não tem como ter o controle sobre aquilo, entende? Então é muito importante assim, ter conhecimento daquela fake news realmente entrar com a representação da justiça eleitoral, porque de fato as fake news possuem impacto na eleição. E o WhatsApp? Hoje a massificação de mensagens é uma preocupação real dos candidatos, porque revertê-la, se for o caso de uma notícia falsa ou que vai denegrir de alguma forma a imagem do candidato, é mais difícil de resolver, né? Como é que vocês lidam no dia a dia com esse problema? A gente tem uma dificuldade, né? Porque com a massificação, como ela bem explicou, não tem como conter. A gente tenta entrar com inibitória, mas aí o estrago já foi feito. Já tem milhões de pessoas que visualizaram aquela notícia, ou para o bem ou para o mal. Não tem como conter. Sim. A justiça eleitoral não tem como invadir. Inclusive o WhatsApp não tem sede aqui no Brasil. A sede é no exterior. Então, aquele contato para o próprio WhatsApp retirar aquela propaganda já dificulta. O WhatsApp tem uma sede em São Paulo com um escritório de advocacia, sim, mas a sede dela é no exterior. Acho que é Califórnia, alguma coisa. E de todo modo, eles não cumprem. Era como o Facebook. Antigamente o Facebook recebia milhões de liminares e não cumpria a liminar.
Você concorda, Eduarda? Como é que você lida? Na questão do WhatsApp, tem até um entendimento do TSE que ele até fala que o WhatsApp é um ambiente privado, que não seria igual uma rede social como Instagram, Facebook, tem até esse entendimento também. Mas nessa questão do WhatsApp cumprir, eu vejo que hoje em dia a questão é realmente essa, da compartilhamento dessa notícia no WhatsApp. Como é que a gente vai conseguir conter? E o WhatsApp, até eu já vi, até num processo recente, fala sobre que eles não têm como impedir o compartilhamento dentro da rede social, não tem essa possibilidade. Mas hoje em dia, se eu não me engano, eles informaram que tem uma função de ver qual foi o vídeo, por exemplo, que foi compartilhado, mas não é algo, como ela falou, que consiga realmente cumprir. Não tem como você impedir uma divulgação no WhatsApp. É mais fácil hoje em dia, tendo em vista o escritório do Facebook e do Instagram aqui no Brasil, o WhatsApp também faz parte do grupo, mas é porque fake news é muito divulgado no Facebook e Instagram. No WhatsApp também, mas eu vejo mais em Facebook e Instagram. E acaba sendo cumprido com esse escritório que tem aqui no Brasil. Agora no Facebook e Instagram, a Stephanie também pode dar opinião, se vocês quiserem se complementar ou até criticar, ter visões diferentes, não tem nenhum problema. Eu queria que você opinasse também sobre essa questão das redes, porque me parece que Instagram e Facebook é mais fácil de vocês rastrearem, né? Sim. Agora, no WhatsApp é mais difícil, não é isso, Eduardo? Isso. Exato. Isso, no Facebook e no Instagram você... Como tem esse escritório, mesmo para todos serem do grupo do Facebook, WhatsApp, Instagram e Facebook, eles conseguem cumprir pra gente. Por exemplo, alguém publicou uma fake news, foi comprovado que aquilo ali realmente é uma fake news, que tem todo o processo da repressação, né? Quando o juiz entende que aquilo de fato é uma fake news, pode deferir uma liminar, por exemplo, ou até na hora da sentença, e pedir para o Facebook apagar aquela postagem. Então não depende daquela pessoa apagar a postagem. O próprio Facebook e o Instagram podem tomar essa atitude. Entendi. Então, eu acredito que fake news, Facebook e Instagram tem como a gente combater judicialmente. No WhatsApp a gente tenta, mas como eu falei, tem esse entendimento também do TSE, de ser um ambiente privado e também dessa questão do próprio WhatsApp já ter informado em processo de que eles não conseguem conter, não conseguem realmente impedir o compartilhamento. Eduardo e Stephanie, a gente tem dados aqui do TSE que mostram que 182 mil mulheres estão concorrendo na eleição deste ano, né? É um dado que parece muito impressionante, mas se a gente converter e colocar proporcionalmente, isso significa 1,37%. E aí eu pergunto, na visão de vocês, o que falta para aumentar essa representatividade que vocês alcançaram no escritório de vocês, mas que a gente não vê ainda nas eleições, nos cargos públicos? Acho que a principal questão envolvendo a participação da mulher, principalmente na política como um todo, é a infraestrutura social. Porque a gente tem, por exemplo, a legislação eleitoral obriga a ter 30% de cotas de gênero, mas aí já se associou a 30% de mulheres de participação na política. Porém, a infraestrutura social, seja econômica, política e social, não faz com que essa mulher participe efetivamente. Mas você fez recentemente uma postagem sobre justamente esse tema, num artigo que você publicou com o Dr. Valber Agra, que é uma referência do direito eleitoral, né? Isso. Eu publiquei agora, recentemente, acho que em janeiro, abriu a edição do TSE. Sim. A gente falou a respeito dessa contradição das cotas de gênero, que quer se impor através de lei, uma coisa que não tem como mudar ao contexto social, né? Uhum. É muito difícil mudar através de lei uma coisa que já vem do passado brasileiro. Como é que você vê essa questão da participação feminina, a pequena participação feminina nas eleições? Eu concordo com o que a Stephanie falou da questão da cota de gênero, que é mínimo 30%, máximo 70%, mas foi justamente o que ela falou, as pessoas ligaram para 30% das mulheres, é realmente algo que deve ser realmente debatido, como estamos fazendo aqui, e acredito que precisa realmente ser implementado ações públicas e fomento. O TSE ultimamente está tendo alguns projetos, seminários e falando sobre esse tema, conversar mais sobre isso, trazer esse assunto à pauta para criar o interesse nas mulheres em participar da política, ter uma função, ter um papel na política. E com relação à questão racial, passa um pouco pela questão do fundo eleitoral, mas tem uma discussão muito recente que é com relação às cotas, né? Cotas de raça. Se o fundo deve ser dividido considerando e priorizando a questão racial. Vocês têm opinião formada sobre esse assunto? Inclusive, nesse artigo, eu defendi que esses 30%, na verdade, não generalizando, mas os 30% que já se colocou como 30% para a mulher, deveria se incluir também os transgêneros, os cisgêneros, as pessoas deficientes e os negros também, porque são as pessoas que sofrem para poder atuar diretamente na política. E a legislação eleitoral não, coloca apenas para as mulheres.
esse percentual de cota de negros, não existe legislação eleitoral. Tanto que recentemente, eu acredito que foi em agosto desse ano, o Tribunal Superior Eleitoral exigiu também um percentual de gastos com o negro e o pardo, não foi? Eu acho que existe uma polêmica nesse sentido, me parece, porque há quem defenda que se aplique agora, nessa eleição. Eu acredito que foi o ministro Gilmar Mendes. Sim. E outro grupo defende que isso seja analisado, definidas novas regras e que venha a ser utilizado em uma outra eleição. Porque, como a cota também da mulher, existe também o problema da fraude relacionada à cota do negro, né? Porque como vai envolver valores, né, gastos eleitorais, você não tem aquela questão de heteroidentificação, é autodeclaração, né? Então o candidato se autodeclara negro, se autodeclara pardo, e nesse país que a gente é miscigenação, então a maioria dos brasileiros são negros ou pardos. Então numa pesquisa ou qualquer outra avaliação o formulário que se preenche, a pessoa pode dizer que é... Exato. Não tem aquela heteroidentificação, é uma autodeclaração do próprio candidato, dizendo eu sou negro, eu sou pardo, e aí ele acaba tendo acesso àquele fundo. Eu queria que vocês me contassem agora como está sendo a rotina de vocês envolvidas em campanhas eleitorais, no meio do furacão, porque ainda falta mais da metade, né, da campanha. A gente está trabalhando domingo a domingo e aguardando o pleito eleitoral que vai ser agora dia 15 de novembro. No caso lá do escritório, a demanda está bem grande, está altíssima. Estamos trabalhando domingo a domingo. O meu papel na equipe também é justamente coordenar esses prazos, VPJE, mural, conseguir distribuir bem na equipe, fazer uma correção sobre isso. Então acaba sendo uma rotina um pouco puxada, né? Porque é domingo a domingo e feriados. Comparação a 2014, 3.000 ações ajuizadas. 2020 sim. Representa um percentual ínfimo. Foi uma surpresa para você? Não, porque com a legislação e as mini-reformas eleitorais, a gente começou a diminuir o período de pré-campanha, aliás, de campanha, que eram 90 dias, passou a ser 45, então, evidentemente, a questão de judicialização diminuiu. Porque na pré-campanha, pode-se tudo, só não pode pedir o pedido explícito de voto. Então, na pré-campanha, como houve a liberação através de lei, a gente não teve muita judicialização a respeito. Como é que vocês avaliam este momento atual de campanha eleitoral no Brasil e também nas campanhas de interior? No caso de Stephanie, especificamente, é uma... Você também? Que ótimo. Então, todas as duas podem contribuir nos falando como é que funciona no interior versus capital. No interior, o que eu observo é que não existe pandemia. Todo mundo está fazendo passeata, carreata, mas a questão da capital é mais tranquila. Aqui o pessoal tem evitado fazer muitos movimentos. São mais carreatas, mas no interior a gente vê mais a atuação do povo mesmo na rua. E aí é preciso que vocês participem mais ativamente e juridicamente? Sim, porque existem muitas irregularidades, né? Como, por exemplo? Principalmente nesse período, a quebra das regras sanitárias, que tem aglomeração e o candidato diz que ele não tem como evitar que o povo participe, e aí vem o Ministério Público, a juizanação. Então a gente está tendo só essa dificuldade de conter o povo animado para participar das eleições de 2020. E que tipo de ação o Ministério Público ajuiza? Recentemente a gente recebeu no escritório 3 ações civis públicas com dano moral coletivo por conta dessa quebra das regras sanitárias. Muito interessante. Eduarda, como é que tem sido lá? Eu acho que a maior dificuldade realmente nas eleições de 2020, fora isso tudo que nós já comentamos, a questão de ser tudo digital, é justamente estarmos numa pandemia. Então é realmente uma situação complicada, como a Stephanie bem comentou, a questão da aglomeração, a questão do respeito às normas sanitárias. Eu acho que é o maior desafio que a gente está tendo nas eleições. Como ela bem pontuou também, as pessoas estão animadas, elas querem participar de eventos, porém com o Covid, as normas sanitárias devem ser respeitadas. Então acho que é o maior desafio que nós estamos vivenciando nas eleições, justamente a questão da pandemia do Covid. Como é que vocês vão lembrar desta eleição? Uma eleição bem inovadora, porque estamos lidando com vários desafios, como a gente estava pontuando, a questão de ficar tudo digital, PJE, mural, muitas novidades, pandemia também, tivemos a alteração da data da eleição, então 2020 foi um ano que afetou realmente as eleições, então foi uma eleição inovadora. Bem atípica, né, bem das atípica. Outras eleições anteriores. Você vai lembrar como uma eleição boa ou uma eleição tranquila? Tem algum adjetivo para dar, Stephanie? Eu acho que seria uma eleição boa e tranquila. Apesar
né, os problemas com a pandemia, ela tem sido tranquila. Se você pudesse intervir de alguma forma e sugerir mudanças para a lei eleitoral da próxima eleição, o que você sugeriria? No meu ponto de vista, assim, tímido, é claro, eu acredito que seria na internet, que a internet é um campo que não existe regras. E seria muito interessante que tivesse isso para a gente poder conter alguns abusos que alguns candidatos cometem. Concordo plenamente com o Stephanie. O que nós temos na legislação hoje em dia referente às redes sociais é a questão do que ela estava comentando sobre o posicionamento, CNPJ, CPF, são pontuações, é algo pontual. Eu acho que na próxima eleição seria importante ter um regramento específico para propaganda em rede social. Vocês acham que, de alguma forma, a falta de uma legislação mais dura e mais clara favorece candidatos que têm um poder aquisitivo maior? Mas eu acredito que não tem lei que acabe com a criatividade do brasileiro. Sempre vai ter um brasileiro, um candidato que vai conseguir burlar de alguma maneira. Mas eu acredito que também a legislação precisa trazer alguns direcionamentos para que não ocorra abusos, né, que não prejudique o equilíbrio e a lisura do pleito eleitoral. Eduarda? Concordo com o Stephanie. Eu queria aproveitar, claro, que a gente não pode passar em branco por esse assunto. A questão das mulheres, a gente permeou toda a entrevista, não só porque vocês são mulheres, mas porque vocês têm essa posição de destaque nos escritórios de vocês. E eu queria que vocês dessem dicas para quem se interessa por direito eleitoral. Stephanie bem pontuou lá no início da entrevista que não existe uma cadeira específica de direito eleitoral, mas quem quiser se interessar por essa área, o que fazer e por que vocês acham tão interessante? Acho que o mais importante é você não esperar a próxima eleição, né, bater na porta 2022. Quem tiver interesse, eu acredito que deve começar a estudar de agora para acompanhar o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, acompanhar como um todo, né, a questão jurídica, os posicionamentos, para poder chegar em 2022 com alguma bagagem. Isso, aproveitar essa era digital. O Tribunal Superior Eleitoral tem tantas notícias e também eles disponibilizam informativos, então quem tiver interesse pode se inteirar sobre o assunto. Aproveitar também, hoje em dia tem YouTube, tem Instagram, tem vários profissionais que estão explicando sobre artigos científicos. Então aproveitar que existe tanto conteúdo disponível e realmente correr atrás. Não esperar para que chegue a próxima eleição, e é possível. E há campo para todos? Sim. Você tem dúvida, Stephanie? Não sei, porque assim, com a demanda e com a quantidade de advogados que se formam todos os anos, eu não sei se vai ficar tão fácil para a atuação, não só no campo do direito eleitoral, mas de uma forma geral. Porque nós temos várias áreas no direito, mas também temos vários profissionais. Acaba que fica um pouco saturado uma área ou outra. Mas eu acho que sempre há oportunidade, principalmente no direito eleitoral, como a gente estava apontando no início. Não existem tantas pessoas qualificadas e que tenham conhecimento, como ela estava apontando. É uma matéria eletiva. Então eu acho que o direito eleitoral é um bom campo. É curioso, né? Porque vocês falam que há um volume muito grande de advogados saindo de universidades, mas ao mesmo tempo há uma escassez de um especialista, né? Exato. Isso. Então a falha pode estar aí também na formação dessa grade curricular, né? Dessas escolas. E talvez o objetivo do próprio aluno, né? Às vezes ele quer um concurso público, ele quer seguir uma outra área que não seja a advocacia. Uhum. E aí eu queria fazer uma pergunta que eu levei para cada advogado que veio aqui nesta série sobre eleições. De alguma forma vocês se emocionam com esse tipo de trabalho eleitoral, porque a eleição é meio que jogo de futebol, né? Ele mobiliza muita emoção, multidão, né? E é uma coisa que mexe com os nervos de todo mundo. E de vocês? Não tem como não se envolver, né? Porque como a gente lida diretamente com políticos, então assim, a justiça eleitoral é muito dinâmica. Então, todo dia tem uma novidade, seja um carro de som que está no meio da rua que um candidato colocou, seja porque aconteceu alguma coisa com o candidato. Então, sempre tem uma novidade. Exatamente, não tem como a gente não acabar se envolvendo, é tudo muito rápido, tudo acontece muito rápido e é exatamente isso, a eleição acontece e tudo é para ontem, então você acaba se envolvendo e querendo dar o seu melhor para poder que a eleição flua da melhor forma possível. Stephanie, Maria Eduarda, eu queria agradecer a presença de vocês. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Foi muito enriquecedora. Eu acho que a gente tem muito campo para discutir ainda sobre a questão feminina, a questão do gênero, mas também sobre direito eleitoral, que vocês mandam super bem. Obrigada. Obrigada, voltem sempre. A você que estava nos assistindo, muito obrigada. Esta foi mais uma edição do ESA Debate,
uma realização da Escola Superior de Advocacia em Pernambuco. Se você gostou da entrevista, curta e ative o sininho das notificações para acompanhar outros programas com outros advogados e temas diversos. O canal da ESA espera por você. Muito obrigada!